agora começar o nosso programa com um dos assuntos do dia, né? Que é essa questão da vacinação de adolescentes. Ontem, a gente falou sobre isso aqui no programa, né, Joel? Falou no finalzinho do programa. A gente repercutiu a fala do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e disse que tem um excesso de vacinas no Brasil. E aí, no fim do dia, o Ministério da Saúde soltou uma nota, uma orientação técnica para que a vacinação de adolescentes sem comorbidades fosse interrompida. A coisa não ficou clara, há quem diga que não sabe se tem que interromper imediatamente ou não. Em São Paulo, o governo acabou de afirmar que lamenta essa decisão, que deve manter a orientação de vacinar os adolescentes ou não. Hein, Josino, o que foi decidido em São Paulo? Explica como é que vai ficar essa situação agora para os pais e mães que estão ouvindo o programa, já sem saber se os filhos vão ser vacinados ou não, Josino. É uma determinação ou uma orientação? É orientação, e aí cabe a cada governo seguir ou não. O que vai acontecer em São Paulo? Josino, boa tarde. Fala, Josino, boa tarde. Oi, Ana, boa tarde para você, para o Joel, para os nossos ouvintes. É uma orientação e São Paulo não vai seguir. Vai continuar vacinando os adolescentes como já estava fazendo, adolescentes de 12 a 17 anos. As mães e os pais que estão nos ouvindo, ou os próprios adolescentes que ainda não tomaram a vacina, podem continuar procurando os postos de vacinação aqui na capital e no estado de São Paulo, porque aqui sim vão continuar sendo vacinados, apesar dessa recomendação do Ministério da Saúde. Essa portaria foi publicada ainda ontem, na noite de ontem, assinada pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que voltou atrás e agora orienta os estados a não vacinarem os adolescentes entre 12 e 17 anos sem qualquer doença pré-existente. A exceção, são 3 exceções na verdade, os adolescentes com deficiência permanente, com comorbidade e também aqueles que estejam privados de liberdade. Essas 3 exceções, fora isso, a recomendação do Ministério da Saúde é para que os adolescentes não sejam vacinados em todo o país. É claro que a palavra final vem dos estados e dos municípios. E aqui em São Paulo, reforçando a informação, a vacinação continua. A gente, inclusive, tem o áudio do secretário municipal da Saúde, Edson Aparecido, confirmando que a vacinação segue aqui na capital. Aqui na capital, na cidade de São Paulo, nós já vacinamos mais de 85% dos jovens sem comorbidades com mais de 12 anos e 100% dos jovens com comorbidades. Temos ainda as vacinas necessárias da Pfizer para poder vacinar não só essa faixa etária, como também aplicar a segunda dose naquelas pessoas que tomaram Pfizer. Então, portanto, aqui na capital segue tudo normal, com tranquilidade. Vamos tentar até sábado ou domingo, mais tardar, encerrar então a vacinação com jovens com mais de 12 anos para protegê-los exatamente da pandemia. Aliás, Josino, depois que a prefeitura e o governo abriram a vacinação para os jovens sem comorbidades, a coisa avançou muito rápido, né? A vacinação dos jovens com comorbidade estava um pouco mais difícil, mas a gente viu que a procura depois aumentou e muito, né? Não, e outra coisa, o Ministério toma essa decisão aí depois de vacinar milhares de adolescentes. Então, cara, vai parar no meio do caminho. Que descompasso é esse? Que irresponsabilidade é essa? Tem um Independente de ponto aí qualquer coisa, Ana, independente de qualquer coisa, só o fato do Ministério se manifestar nesse sentido, ele já coloca uma pulga atrás da orelha dos pais. Fala, o Ministério da Saúde está se manifestando e não recomendando mais a vacinação de adolescente. Você fica com o pé atrás, você fica cabreiro, né? Cria uma dúvida na cabeça das pessoas, porque não é uma questão de a vacina não é segura, é uma questão de comprometimento de doses, de quantidade de vacinas mesmo, né, Josino? E olha só, isso acontece depois de que muita gente foi vacinada aqui na capital e também no estado de São Paulo. No estado, já são 72% do público-alvo, 2.400.000 jovens, adolescentes de 12 a 17 anos que já tomaram a primeira dose. Aqui na capital, 84%. Vacinação que está acontecendo já há algumas semanas. O Ministério da Saúde listou algumas justificativas para isso. Primeiro que o público-alvo, essas pessoas, não tem tantos problemas com a Covid-19, não tem tantos sintomas agravados. Mas a gente lembra que aqui no estado de São Paulo, por exemplo, 3 a cada 10 adolescentes que morreram por Covid-19 não tinham nenhuma doença pré-existente. Isso nós sabemos, Josino, nós sabemos que os adolescentes são mais protegidos nessa doença. Todos nós estamos cansados de saber. Agora, o Ministério da Saúde, pelo que você entendeu até agora, Josino, ele tomou essa decisão porque não tem vacina hoje suficiente para o Brasil ou porque o Ministério da Saúde está cabreiro e não confia nos estudos existentes até o momento? Eu acho que é a segunda opção, viu, Joel? A segunda opção, até porque na lista das
das justificativas, o Ministério da Saúde diz que só existe uma vacina disponível para aplicação em pessoas nessa faixa etária, de 12 a 17 anos, que é a Pfizer. E a Pfizer, como a gente disse, o Brasil recebeu uma carga recorde no último fim de semana. Foram mais de 5 milhões de doses da Pfizer que chegaram aqui ao Brasil. E ontem o próprio ministro disse aqui em São Paulo que o Brasil tem excesso de vacinas, uma vez que não antecipou doses de algumas vacinas, de alguns imunizantes, ou então não antecipou também terceira dose em alguns estados, a dose de reforço, mas ontem o ministro disse isso aqui na capital paulista. Agora, é importante a gente deixar claro que uma das justificativas do Ministério da Saúde é que a OMS, de acordo com essa nota, com essa portaria do Ministério, a OMS não recomenda a vacinação de adolescentes sem comorbidades. Mas a própria OMS, a própria Organização Mundial da Saúde, disse que não é que ela não recomenda, não é que o órgão não recomenda, é que o órgão recomenda que os países que não tomaram ainda a primeira, a segunda dose precisam ser vacinados antes desse público-alvo. Nesse caso, Josino, a recomendação da OMS, ela vem na primeira questão que eu te coloquei. É falta de vacina mesmo. A OMS não quer que os países apliquem vacina em adolescentes, porque eles são protegidos, e que essas vacinas sejam destinadas para outros países. Nós temos países pobres hoje que nem começaram a campanha de vacinação, bem dizer, né? Então, por isso que há uma preocupação por parte da OMS. Agora, é inacreditável o Ministério da Saúde esperar 2 milhões de adolescentes somente aqui em São Paulo serem vacinados, mais de 2 milhões de adolescentes, para tomar esse tipo de decisão, né? Se você está tão preocupado assim com o estado de saúde dos adolescentes, porque podem tomar uma vacina que não tem estudo e tal, o que não é o caso, senão essa vacina jamais seria aplicada nos Estados Unidos, que é um país que tem muito mais critério do que a gente. E por lá tem estudo que comprova que a vacina da Pfizer é segura e eficaz em adolescentes. Por isso que há, inclusive, crianças já sendo vacinadas lá nos Estados Unidos com essa vacina. Então, eu não acredito nisso. Eu acredito muito mais que o Ministério da Saúde tenha se manifestado nessa linha pela falta de vacina do que com a preocupação em si da saúde dos adolescentes. Pois não, Josino? Não, para completar, é importante a gente deixar claro, viu, João, mais uma vez, repetindo a informação, que aqui na capital, no estado de São Paulo, a vacinação continua, apesar dessa nota. Não houve uma entrevista coletiva por parte do Ministério da Saúde, o ministro não se manifestou sobre isso, foi apenas uma portaria, um documento que foi divulgado, que foi publicado com a assinatura do ministro da Saúde, que não recomenda a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos, mas reforçando mais uma vez a decisão final dos estados e também dos municípios. Joel e Ana. Entendi. Inclusive tem mais autoridade que se manifestou quanto a isso, né, Ana? Tem. A gente ouviu hoje aqui na Rádio Bandeirantes, um pouquinho mais cedo, o presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, né, o Carlos Lula, conversou com a gente aqui na Rádio Bandeirantes no Jornal Gente, falando que o CONAS entrou com um pedido, né, mandou um questionamento para o Ministério da Saúde sobre o que fazer a partir dessa nota técnica que foi emitida na noite de ontem, porque na avaliação do Carlos Lula não está claro se é para haver uma suspensão imediata da vacinação ou não, justamente por causa da questão aí da falta de doses. E ele comentou também a fala de ontem do Marcelo Queiroga, né, de que está sobrando vacina no Brasil, que é um excesso de vacinas. O Carlos Lula disse que o ministro está equivocado, que não é exatamente assim que a coisa está funcionando, não. Essa vacina vai faltar no Brasil todo. A gente falava de 6 estados, mas isso já acontece mais. Eu tenho aqui no Maranhão pelo menos 40 municípios já com faltas de doses de AstraZeneca. A gente não vai conseguir completar o segundo ciclo de AstraZeneca na velocidade que a gente acreditava que o faria. Eu acredito que o ministro se equivocou nessa declaração, eu diria muito longe da realidade. Se há excesso de vacina no país, que ele diga então para a gente onde as vacinas estão escondidas, né? A gente pediu assim para o Ministério, olha, se for priorizar, se não houver dose suficiente, porque a afirmação do Ministério é que há dose suficiente, mas se for para priorizar um público, a gente deve priorizar quem tem 60 anos. Então vamos priorizar a dose de reforço e depois vacinar adolescente. Porque é uma nota técnica em que o Ministério meio que indica a suspensão da vacinação em adolescentes. Isso não está claro como vai acontecer. Bom, e aí, só para complementar o que o Josino aqui estava falando, São Paulo vai manter a vacinação, mas algumas cidades já suspenderam. Salvador, como a gente comentou, Natal também vai paralisar a vacinação de adolescentes.
Minas Gerais, Secretaria de Saúde do Estado ali de Minas Gerais, diz que vai esperar o envio da recomendação, né, para seguir com a vacinação por lá. Então, alguns governos estão tomando decisões contrárias, né, diferentes do que está acontecendo em São Paulo. Mas para o nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes em São Paulo, vacinação por aqui continua. Josino, muito obrigado, meu amigo. Um abraço para você. E a gente segue de olho, viu, Joiana? Porque vai ter desdobramentos aí no período da tarde. O Ministério da Saúde deve soltar mais uma nota com mais informações sobre isso. Um abraço. Sempre quando eu ouço essa palavra desdobramento, sabe o que eu penso? Não sei vocês. Operação da polícia? Lava Jato. Lava Jato. Imediatamente. Sim. Desdobramentos, né? Você lembra quantas vezes E a desdobramentos da Lava fase Jato? da operação? Fase da operação. Fase 455. Isso, fase só penso nisso 1045. Valeu, Josino. Um abraço, meu amigo. Só o Candy Crush não tem tanta fase quanto a... É verdade. Tchau, Josa. Valeu, queridão. Um abraço. E aí, qualquer novidade, a gente imediatamente fala para você aqui na Rádio Bandeirantes. A informação chega, rapidamente a gente traz ao ar.